Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a aposentadoria dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos vocês que de alguma forma ou outra trabalham no hospital e têm contato com as doenças infecto-contagiosas. Presta atenção nesse vídeo que eu vou dar informações preciosas para você que está procurando se aposentar, tá? Eu advogo desde 2016 na área, me formei em dezembro de 2016 e a minha primeira cliente foi uma médica, tá? Depois do atendimento dela, eu me especializei nesse assunto na prática. Então, eu já atendi vários médicos que tinham clínicas particulares ou trabalhavam em ambulância, né, como autônomo, prestando serviço. E muitos deles têm dificuldade na hora de se aposentar porque não conseguem a documentação correta, que hoje, né, nós conhecemos como o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, tá? Então, vou estar começando falando com vocês um pouquinho disso. Como que o profissional médico ou enfermeiro ou profissionais da área da saúde vão fazer para se aposentar, tá? Além de todas as regras que existem, o principal ponto é ter 25 anos de contribuição na área insalubre, tá? Então, vamos lá. Recentemente saiu uma aposentadoria de uma médica nossa, aqui do escritório, que ela trabalhou numa clínica particular. E aí, doutor Daniel, ela não era registrada, mas ela tinha exposição. Então, nesse caso, pessoal, a clínica dela tinha que ter um documento chamado PPRA, tá? E também o LTCAT, que é um laudo técnico que comprova as condições do ambiente de trabalho, tá? Então, a clínica, né, contratou um engenheiro de segurança do trabalho e o engenheiro verificou o prontuário médico, verificou todos os trabalhos ali que eram realizados, né? A cirurgia vascular, todos os procedimentos que eram realizados e fez um laudo técnico disso. E aí, com base nesse laudo técnico, foi emitido o PPP para essa médica. E aí, com esse documento, nós apresentamos no INSS no primeiro momento e depois na Justiça, porque o INSS não aceitou. Como ela era sócia da clínica, o INSS falou que ela, como contribuinte individual, né, retirava o prolabore, ela não poderia ter direito à aposentadoria especial. Só que não é assim que funciona. Na justiça, a jurisprudência, né, que nós falamos, né, os juízes lá na segunda instância, já é uniforme. Ele já tem um consenso de que o trabalhador autônomo, se ele comprovar a exposição aos agentes nocivos, ele tem sim direito à aposentadoria especial. Então, nesse caso dela, demorou aí bastante, mas agora saiu a aposentadoria dela. Então, uma dica que fica aqui para você é: se você trabalhou como médico, autônomo, atendendo, né, fazendo plantão, inclusive o período da residência médica dela, nós conseguimos comprovar essa exposição, tá? E é muito importante que você preste atenção, hein? Você que é médico, residente, ou você que é enfermeiro, acabou de se formar, ainda está fazendo estágio, mas já está dentro de um ambiente hospitalar, faça o pagamento do INSS, faça o recolhimento do INSS, tá? Procure um advogado para te orientar a alíquota, tá? Mas para aposentar por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, o valor da contribuição tem que ser 20% do salário mínimo. Presta atenção. Não é 11%, tá? Nem abriu o MEI. Você tem que pagar 20% do salário mínimo. Caso você tenha o MEI aberto, né, seja um microempreendedor individual, aí sim você pode estar fazendo o pagamento da complementação, porque o MEI paga 5%. Só que para contar como tempo de contribuição, tem que pagar 20%. Então, essa diferença aqui, o INSS permite que você faça esse recolhimento, desde que você tenha pago tudo em dia, sem atraso, tá bom? Então, pessoal, essa é uma dica que eu vou dar hoje para os profissionais da saúde. E um bônus aqui também. Muitas pessoas que não são médicos, nem auxiliares,
enfermeiros, né, mas estão em contato com pacientes que são portadores de doenças infecto-contagiosas, também têm direito, tá? Às vezes o porteiro, né, aquele vigilante que está ali recebendo na linha de frente, como teve a Covid, né, nós vimos claramente que só por você passar na calçada ali de um hospital, você já tem um risco maior de contrair a Covid do que uma pessoa que ficou em casa no lockdown, por exemplo, né? Então, são doenças infecto-contagiosas. Então, mesmo que você tenha utilizado o EPI de segurança, a jurisprudência entende, né, e as normas técnicas, que existe um risco. Ele é atenuado, mas existe, porque as doenças, o risco biológico, não precisa de uma quantificação baixa, né, media. Só por estar presente no ambiente de trabalho, isso aí já gera um risco, né, para a pessoa. Então, esses profissionais também de apoio, vamos dizer assim, né, auxiliares, aquele pessoal que faz a contagem do material cirúrgico, por exemplo, não os instrumentistas, né? Falando aquele pessoal ali da enfermagem, ou o pessoal do administrativo mesmo que passa conferindo. Se você tem contato habitual, ali todo dia, tendo contato com o paciente, você também tem direito. Nós temos clientes assim, tá bom? Não é um caminho fácil. Eu costumo falar, não é como navegar de Ubatuba para Caraguatatuba, né? Ou você fazer um passeio até uma ilha ali, Ilha Bela, por exemplo, ou as ilhas em Angra dos Reis. Não. Às vezes vai ser uma viagem do litoral de São Paulo, às vezes lá para o litoral do Ceará. Ou muitas vezes, né? Às vezes o hospital que você fez residência já faliu. Você vai ter que entrar em contato com o professor que foi seu orientador, né? Às vezes ele está quase morrendo, então tem que correr atrás. Então é uma viagem que eu costumo falar que é atravessar daqui para a África. Então vai ficar um pouco mais caro, mas nós sabemos que existe possibilidade. Então tem que verificar certinho as provas que tem, tudo que tem, para então decidir entrar com a ação, né? Ou entrar. Primeiro de tudo, tem que fazer toda a busca, essa diligência para obter essa documentação. Caso não consiga, aí sim tem que ver outros meios, tá bom? Que aí já é a estratégia aqui do nosso escritório, tá certo? Então, eu fico aqui com essa dica. Se você gostou, manda esse vídeo para um colega seu, médico, instrumentista, pessoal que está fazendo residência, ou os médicos mais antigos que ainda não decidiram se aposentar e o dinheiro da aposentadoria está ficando lá. Então, mande para ele, tá bom? Nós temos médicos aqui que tinham 66, 67 anos, já teriam se aposentado com o teto e estavam lá medicando, ganhando bem e nem se atentaram a isso. E nós cuidamos do caso deles, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês.